Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Eu sempre tive um pressentimento roendo o estômago. Algo não estava certo entre Sandra, minha namorada de 3 anos, e Alex, o personal trainer atlético que ela tanto elogiava. Chame isso de intuição ou sexto sentido, mas a inquietação não me deixava. Numa fria noite de terça-feira, decidi surpreender Sandra com um jantar. Ao me aproximar do nosso apartamento compartilhado, notei o carro do Alex estacionado na entrada. Pensando que ele só estava deixando em casa após uma sessão de treino, afastei minhas suspeitas. Silenciosamente, destranquei a porta, esperando pegar Sandra desprevenida com minha surpresa. Mas, em vez disso, fui eu que encontrei o choque da minha vida. Ao entrar no quarto, lá estava a cena que mudaria tudo, Sandra, por cima do Alex. O tempo desacelerou. Meu coração disparou. E uma fúria me preencheu. Em vez de gritar ou desmoronar, uma ideia me veio à mente. Lembrei-me da comunidade do Reddit na qual eu participava, de pessoas que compartilhavam histórias de traição e infidelidade. Um plano se formou. Peguei meu celular, comecei uma transmissão ao vivo no Reddit e comecei a filmar a cena diante de mim. Paralisado, com o coração batendo forte no peito, assisti incrédulo. Como isso podia estar acontecendo? A mulher que eu amava, em quem eu confiava, estava lá e me traindo na nossa própria cama. Eu me sentia como se estivesse em um filme distorcido, minha mente acelerada, mas sem sair do lugar. Então, uma calma estranha me envolveu. O choque inicial se transformou em algo mais frio, mais calculista. A ideia de transmitir ao vivo no Reddit não era mais um pensamento passageiro, parecia a única coisa que eu podia fazer. Minhas mãos estavam surpreendentemente firmes enquanto tirava o celular do bolso. Eu não queria apenas confrontá-los, e eu queria expor essa traição, compartilhar essa agonia que me dilacerava. Abri o aplicativo do Reddit, meus dedos se movendo quase mecanicamente. Comecei uma transmissão ao vivo, apontando a câmera diretamente para Sandra e Alex. Eles ainda estavam alheios ao mundo, perdidos em seu momento de infidelidade. O contador de espectadores começou a subir. 1, 10, 50. Conforme os números aumentavam, a realidade da situação começava a se assentar. Comentários começaram a chegar, uma mistura de choque, apoio e pura curiosidade. Cara, você vai ficar aí parado? Um comentário surgiu. Outro apareceu. Exponha-os. Minha garganta estava seca, mas encontrei minha voz. Para todos que estão sintonizando agora, essa é minha namorada, Sandra. E esse é o Alex, o cara que ela disse para eu não me preocupar. Minha voz era amarga, carregada de um sarcasmo que eu não sentia. Do nada, o gato da Sandra, Viskers, entrou de mansinho. O gato, normalmente arisco com estranhos, parecia perceber a tensão, parando e olhando diretamente para o telefone. Em uma reviravolta bizarra, parecia até que Viskers estava julgando-os. De repente, um estrondo alto veio da sala de estar. Assustado, deixei meu celular cair, a câmera agora apontando para o teto. Que diabos foi isso? Murmurei, com o coração disparando de novo. Por um momento, esqueci a transmissão ao vivo, a traição, tudo. Será que tinha mais alguém no apartamento? Avancei em direção à sala, as costas encharcadas de suor frio. Todos os clichês de filmes sobre não verificar o barulho ominoso passaram pela minha cabeça, mas eu precisava saber. Espiei pelo canto, esperando meio que encontrar um intruso. Em vez disso, vi a porta da frente, que eu pensei ter fechado, batendo contra a parede devido a uma corrente de ar. Uma mistura de alívio e ridículo me invadiu. Ri, um som curto e sem humor voltando ao quarto, peguei meu celular. O contador de espectadores estava agora na casa das centenas. Desculpem por isso, pessoal, disse para a câmera, tentando manter minha voz firme. Só o vento. Quando reajustei a câmera em Sandra e Alex, vi que eles finalmente perceberam sua audiência. Os olhos de Sandra estavam arregalados de choque, seu rosto adquirindo uma palidez que eu nunca tinha visto antes. Alex se atrapalhava para sair da cama, tropeçando nos lençóis em sua pressa.
O quarto estava preenchido com uma mistura caótica de suas desculpas e negações atropeladas, meu comentário sarcástico, e o zumbido implacável do meu celular com notificações do Reddit. Naquele momento surreal, com a câmera ainda rolando, senti um senso distorcido de satisfação. A traição de Sandra e Alex não era mais só o meu pesadelo e estava exposta para o mundo ver. Mas, lá no fundo, uma vozinha sussurrava, e agora? A pergunta permanecia, sem resposta, enquanto a transmissão ao vivo capturava cada segundo do drama se desenrolando diante de mim. As visualizações começaram a aumentar vertiginosamente. Pessoas do mundo inteiro estavam assistindo Sandra e Alex, comentando, reagindo e expressando sua incredulidade. Os números subiam, 100, 500, 1000, 5.000 espectadores. Viralizou em minutos. Cara, você está bem? Comentou um usuário. Isso é insano. Aguente firme, cara, digitou outro. O apoio que senti de estranhos naquele momento foi surreal. Então eu falei, para todos assistindo, está é minha namorada de 3 anos e o personal trainer dela. Sandra e Alex, envolvidos um no outro, ainda não tinham percebido a plateia que agora tinham. Só quando um usuário notificou Sandra por telefone é que eles se deram conta. A cor drenou do rosto dela. Alex parecia um servo diante dos faróis de um carro. A pandemônia no quarto escalou a cada segundo que passava. Sandra, agora se enrolando apressadamente num lençol, parecia oscilar entre raiva, choque e um tipo desesperado de súplica. Mike, por favor, desliga o telefone. Podemos conversar sobre isso. Isso não é você. Sua voz trincou, mal audível sobre o barulho dos espectadores online dando palpites através dos comentários. Alex, por sua vez, conseguiu se vestir em tempo recorde. Seu rosto era uma máscara de arrependimento e medo. Cara, eu não queria que nada disso acontecesse, ele gaguejou, os olhos correndo pelo quarto como se procurassem uma rota de fuga. Eu os observava, a raiva em mim borbulhando como um geyser. Ainda assim, através da lente da câmera do telefone, tudo parecia quase distante, surreal. A transmissão ao vivo no Reddit estava fervilhando de atividade, a contagem de espectadores disparava para milhares. Isso é um novo tipo de reality show, leu-se em um comentário. Mano, você é uma lenda por fazer isso, elogiou outro espectador. Eu mal registrava as palavras. O mundo ao meu redor parecia distante e ao mesmo tempo muito próximo. Justo então, um novo comentário chamou minha atenção. Cuidado, cara. Isso pode sair pela culatra. Sair pela culatra? O pensamento nem sequer tinha me passado pela cabeça. Eu estava indo longe demais? Não, eles que foram longe demais, racionalizei. Conversar? Agora você quer conversar, Sandra? Minha voz estava fria, quase irreconhecível aos meus próprios ouvidos. Todos, é assim que uma traidora parece. É isso que eles fazem quando pensam que ninguém está vendo. Enquanto falava, movi a câmera de volta para Sandra e Alex, capturando suas expressões de horror e culpa. Os olhos de Sandra estavam cheios de lágrimas, a maquiagem escorrendo por suas bochechas em manchas. Alex estava paralisado, a postura murcha, o epítome da vergonha. De repente, outro estrondo alto ecoou da sala de estar. Instintivamente, girei a câmera, mas não havia nada lá e apenas um corredor vazio e a porta da frente ainda balançando. Os espectadores reagiram instantaneamente. Quem está aí? Confere isso, cara. O dilúvio de comentários me instigava. Coração acelerado, avancei cautelosamente em direção à sala de estar novamente, a plateia da transmissão ao vivo virtualmente me acompanhando. Desta vez, eu estava mais composto, mas cada sombra parecia ameaçadora, cada som uma ameaça. Ao chegar na sala de estar, meus olhos se fixaram em uma moldura que havia caído da parede, a causa do barulho. Falso alarme, murmurei, tentando rir disso, mas meus nervos estavam à flor da pele. Voltando para o quarto, deparei-me com uma cena diferente. Sandra estava sentada na beira da cama, a cabeça entre as mãos, soluçando incontrolavelmente. Alex, por outro lado, parecia ter recuperado um pouco da compostura. Ele estava lá, o maxilar travado, um olhar desafiador nos olhos. Você já provou seu ponto, Mike, disse Alex firmemente.
Agora desliga essa droga de telefone. Isso não é um circo. Suas palavras doíam. Uma parte de mim sabia que ele estava certo, mas a dor e a traição me impeliam a continuar. Ah, mas parece que vocês dois estavam se apresentando muito bem antes de eu começar a filmar, retruquei. A tensão era palpável, o ar espesso com acusações não ditas e confiança despedaçada. Os comentários na transmissão ao vivo continuavam implacavelmente, uma mistura de apoio, choque e até alguns incitando o drama. Em meio ao caos, meu telefone começou a tocar. A identificação de chamadas mostrava o nome da minha mãe. Meu coração afundou. Como ela sabia? Ela estava assistindo a transmissão ao vivo também? Os soluços de Sandra cresciam, seus gritos enchendo o quarto, fornecendo uma trilha sonora marcante para o drama surreal que nossa vida tinha se tornado. O telefone continuava a tocar, um lembrete insistente da realidade que esperava fora desta bolha de traição e segredos expostos. Encerrei a transmissão ao vivo abruptamente, a tela ficando preta, cortando o mundo voyeurístico do cenário cru e doloroso no meu quarto. Mas mesmo com o desaparecimento da audiência digital, os ecos de seus comentários e o peso do seu julgamento permaneceram, um lembrete constante do passo irreversível que eu acabará de dar. O que diabos, Mike? Sandra gritou, tentando se cobrir às pressas. Alex se vestia rapidamente, lançando olhares culpados em minha direção. Então, é isso que você faz quando não estou por perto? Minha voz tremia entre raiva e dor. Eu queria respostas, Sandra, não um show ao vivo. Ela explodiu em lágrimas. Mike, não é o que parece. Ah, é mesmo? Então o que é? Eu retruquei. Alex tentou intervir. Cara, me desculpa. Aconteceu. Aconteceu? Eu estava furioso. Vocês dois sabiam o que estavam fazendo. Meu telefone zumbia com notificações e comentários. Algumas pessoas simpatizavam comigo, outras condenavam Sandra e Alex. O toque do meu telefone rompeu a cacofonia de soluços e acusações. Hesitante, atendi, com o coração martelando no peito. Mãe? Minha voz era quase um sussurro, impregnada de medo do que ela poderia dizer. Michael, o que diabos está acontecendo? Sua tia Linda me ligou dizendo que você está por toda a internet e algo sobre a Sandra e uma transmissão ao vivo? Sua voz era uma mistura de preocupação, confusão e um toque de raiva. Eu lutava para encontrar as palavras. Como explicar à sua mãe que você acabou de transmitir ao vivo sua namorada te traindo para milhares de estranhos? E complicado, mãe. Eu não posso. Antes que eu terminasse, a voz de Sandra cortou, mais alta e desesperada. Mike. Por favor, precisamos falar sobre isso. Desliga isso. Me afastei dela, pressionando o telefone contra o ouvido, tentando escapar do caos imediato. Eu preciso desligar, mãe. Eu te ligo de volta. Desliguei, com o coração afundando. Não havia mais volta. Virando-me, encarei Sandra e Alex novamente. Alex tinha um olhar resignado, como se preparasse para um confronto que sabia que não poderia vencer. Mike, cara, deixa eu explicar, ele começou, sua voz agora mais firme. Eu não quero ouvir. Eu estalei. A raiva, a traição, estava tudo borbulhando à superfície novamente. Vocês dois me traíram. Não tem nada para explicar. Sandra, com lágrimas escorrendo e visivelmente abalada, se levantou. Mike, por favor. Foi um erro. Eu sinto muito. Sua voz tremia, mas havia uma sinceridade no seu tom que me fez pausar. Por que eu deveria acreditar em alguma coisa que você diz agora? Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu exigi, as palavras carregadas de dor e cinismo. Não foi planejado, Mike. Simplesmente aconteceu, Alex disse, evitando meu olhar. Suas palavras soavam vazias, ensaiadas. Simplesmente aconteceu? Minha voz se elevou, uma mistura de incredulidade e sarcasmo. O quê? Como tropeçar na calçada simplesmente acontece? Sandra se aproximou de mim, estendendo a mão, mas eu recuei. Não, eu avisei, sentindo uma onda de náusea com o pensamento do toque dela. Você já fez o suficiente. Houve uma pausa, um silêncio pesado e tenso que preencheu o quarto.
O ar estava carregado com palavras não ditas e emoções reprimidas. De repente, um estrondo alto veio da cozinha desta vez. Nós três pulamos, nossos nervos tensos se rompendo. É isso. Vou verificar, eu disse, indo para a cozinha com uma mistura de apreensão e frustração. Na cozinha, a janela estava escancarada, cortinas esvoaçando na brisa fresca da noite. Um vaso quebrado jazia no chão, as flores que tínhamos escolhido juntas espalhadas sem vida entre os cacos. Alguém está tentando invadir. A voz de Sandra tremia, cheia de um novo medo. Não, a janela não estava trancada. O vento deve ter derrubado o vaso, eu murmurei, mais para mim mesmo do que para eles. Tudo parecia se fechar sobre mim e o apartamento, a situação, meus próprios pensamentos em espiral. Voltando para o quarto, encontrei Sandra sentada na cama novamente, o rosto enterrado nas mãos. Alex estava parado de forma desajeitada perto da porta, como se indeciso entre ficar ou ir. Alex, só vai, eu disse, minha voz vazia de qualquer força. Ele não precisou que dissessem duas vezes. Com um último olhar que parecia arrependimento, ele saiu, fechando a porta atrás de si. O quarto ficou opressivamente silencioso depois que ele saiu. Sandra e eu estávamos agora sozinhos, cercados pelos destroços de nosso relacionamento despedaçado. Eu me sentei pesadamente na cadeira em frente a ela. Por quê, Sandra? Minha voz rachou, revelando a dor sob a raiva. Ela olhou para cima, os olhos vermelhos inchados. Eu estava sozinha, Mike. Você estava sempre trabalhando, e o Alex estava lá, e... Sua voz se perdeu, não justificando, apenas declarando. Solitária. A palavra ecoou em minha cabeça. Eu também era culpado? Nós ficamos sentados por horas, parecia. A tempestade digital da transmissão ao vivo agora uma memória distante, nossa bagunça do mundo real muito presente e sufocante. A conversa estava longe de terminar, mas por onde você começa quando tudo o que você pensava saber desmorona num instante? A transmissão tinha acabado, mas o estrago estava apenas começando. Sandra tentou se desculpar, explicar, mas eu não conseguia ouvir nada disso. A confiança estava quebrada. Alex partiu às pressas, provavelmente ciente da tempestade online da qual agora fazia parte. No dia seguinte, o vídeo estava em todo lugar. Mídias noticiosas, plataformas de redes sociais, até memes. Nossa vida pessoal era o entretenimento do mundo. Sandra se tornou o rosto da traição, enquanto eu era aclamado como o herói da vingança via Livestream. Minha caixa de entrada estava inundada de mensagens de apoio e pedidos de entrevista. Eu, contudo, estava sofrendo. Eu tinha exposto Sandra, sim, mas, no processo, também expus minha dor e vulnerabilidade para milhões. O silêncio no quarto era ensurdecedor após a confissão de Sandra. As palavras dela, eu estava solitária, ecoavam na minha mente, misturando-se a uma tempestade de traição e angústia. Eu olhava para ela, realmente a observava. A mulher que eu pensava conhecer tão bem parecia agora uma estranha. Solitária? Sandra, eu estava trabalhando por nós, pelo nosso futuro. Minha voz, entrelaçada com uma mistura de dor e incredulidade, quebrou o pesado silêncio. Ela estremeceu, como se minhas palavras fossem golpes físicos. Eu sei, Mike, e me desculpe. Eu apenas me senti tão desconectada de você. E então, o Alex estava lá, e ele ouvia, e a voz dela se perdeu novamente, as desculpas soando frágeis até para os próprios ouvidos dela. A campainha tocou, cortando nossa bolha de miséria. Quem poderia ser a esta hora? Levantei-me, meus movimentos rígidos, cada passo parecendo mais pesado que o último. Espiando pelo olho mágico, meu coração afundou ainda mais, e era o detetive Martinez, um rosto familiar do departamento de polícia local. Abri a porta. Detetive Martinez? O que está acontecendo? Seu rosto era severo, seus olhos varriam o quarto atrás de mim. Recebemos uma denúncia de uma perturbação doméstica e um possível arrombamento. Está tudo bem aqui? Antes que eu pudesse responder, Sandra apareceu atrás de mim, o rosto banhado em lágrimas mas composto. Está tudo bem, detetive. Apenas uma pequena discussão e um acidente com um vaso. Sinto muito pela preocupação.
Martinez não parecia totalmente convencido. Tem certeza, senhora? Podemos entrar e dar uma olhada, se precisar. Não, de verdade, estamos bem. Obrigado, detetive, interrompi, ansioso para evitar qualquer intrusão adicional em nossas vidas já caóticas. Com um último olhar cético, Martinez partiu, mas eu sabia que não seria o fim disso. A semente da dúvida havia sido plantada em sua mente. Fechando a porta, virei-me para a Sandra. Seus olhos imploravam, pedindo compreensão, talvez até perdão. Mas tudo o que sentia era um vazio, um abismo que se abrirá entre nós. Mike, por favor, vamos falar sobre isso. Podemos consertar, eu sei que podemos. A voz de Sandra estava desesperada, apegando-se a uma esperança que parecia tão frágil na luz crua da realidade. Consertar? Sandra, isso não se conserta. Você não quebrou algo, você nos estilhaçou. Respondi, minha voz oca. Os ombros dela se abaixaram, a luta esvaindo-se dela. O que você vai fazer? Ela perguntou, sua voz quase inaudível. Eu pausei, considerando. Preciso de espaço, Sandra. Preciso pensar, longe de tudo isso. Gesticulei em volta do quarto, abrangendo o caos da noite. Enquanto arrumava uma bolsa com o essencial, minha mente corria. Onde eu iria? A casa dos meus pais estava fora de questão, não com a escalada das coisas. Um hotel, então, em algum lugar onde eu pudesse clarear a mente. Enquanto eu me movimentava, meu telefone vibrava incessantemente, textos e chamadas de amigos, família e inúmeros números desconhecidos, e a repercussão da Livestream era de longo alcance. Silenciei o aparelho, incapaz de enfrentar a enxurrada de perguntas e expressões de preocupação ou schadenfreude. Olhei para Sandra pela última vez antes de me dirigir para a porta. O rosto dela estava enterrado nas mãos, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. Uma parte de mim queria confortá-la, apagar os eventos da noite e voltar a como as coisas eram. Mas isso era uma fantasia, uma negação da dura verdade que jazia exposta entre nós. Saindo do apartamento, senti o peso da noite pesado nos meus ombros. O ar fresco da noite me atingiu, um contraste marcante com a atmosfera sufocante que deixei para trás. Caminhei em direção ao meu carro, cada passo parecendo que eu me afastava não apenas de Sandra, mas da vida que conhecia. Enquanto dirigia, as luzes da cidade passavam borradas por mim, refletindo a turbulência na minha mente. Onde erramos? Poderia ter feito algo diferente? As perguntas eram implacáveis, mas todas circulavam de volta para um fato inegável: nada jamais seria o mesmo novamente. Semanas se transformaram em meses. A internet eventualmente seguiu em frente, mas minha dor no coração permaneceu. Sandra e eu terminamos, e ela se mudou. Busquei terapia para lidar com o impacto emocional. Lá, conheci outros que tiveram experiências similares de traição. Suas histórias, embora únicas, tinham um fio comum e dor, raiva e o anseio de ser compreendido. Um dia, em uma sessão em grupo, confessei, transmitir ao vivo pareceu certo no momento, mas agora percebo que só aumentou minha dor. Outro membro concordou, o mundo pode esquecer, mas nós não. Precisamos encontrar um caminho para nos curar. E essa se tornou minha missão. Não como o herói da vingança ao vivo, mas como Mike e o homem que aprendeu que a vingança pode ser doce momentaneamente, mas a cura é uma jornada que vale a pena embarcar. O brilho neon da cidade se fundia em riscos enquanto eu dirigia sem rumo, minha mente um redemoinho caótico. Para onde eu estava indo? O que eu estava fazendo? As perguntas se repetiam em minha cabeça, sem resposta. Finalmente, meu carro parou em um local familiar com vista para a cidade, nosso lugar, onde Sandra e eu sonhávamos com nosso futuro. A ironia disso não me escapou. Sentei lá por horas, vendo as luzes da cidade piscarem como estrelas distantes. Meu celular, anteriormente silenciado, agora zumbia incessantemente. Relutantemente, olhei para a tela. Entre a enxurrada de notificações, uma mensagem em particular chamou minha atenção. Era de um número que eu não reconhecia, mas o conteúdo acelerou meu coração. Mike, precisamos conversar. É sobre a Sandra e o Alex. Há mais que você deve saber. Encontre-me no café da cidade velha amanhã às 9 horas.
J ou mais o que eu deveria saber? Quem era a J? A curiosidade se misturou com minhas emoções turbulentas. Eu não podia ignorar isso, o fio da verdade, por mais fino que fosse, precisava ser desvendado. Na manhã seguinte, o café da cidade velha estava movimentado como de costume. Escaneei os rostos, procurando alguém que parecesse estar me esperando. Então, uma figura no fundo acenou discretamente. Não o reconheci de imediato, mas conforme me aproximei, suas feições se tornaram familiares e era Jack, um cara que trabalhava com Alex. Mike? Obrigado por vir. Sei que o que estou prestes a dizer pode ser difícil de ouvir, começou Jack, sua voz insegura. Continue, eu insisti, meu coração batendo forte. Eu precisava de respostas. É sobre o Alex e a Sandra. Eles não caíram nisso. Está acontecendo há mais tempo do que você imagina. O Alex se gabava disso para alguns de nós no trabalho. As palavras de Jack me atingiram como uma tonelada de tijolos. Quanto tempo? Minha voz era um sussurro, o medo preenchendo cada sílaba. Meses, pelo menos 6. Sinto muito, Mike. Pensei que você deveria saber a verdade, respondeu Jack, seus olhos cheios de um arrependimento genuíno. Recostei-me, entorpecido. 6 meses. Meio ano de mentiras e enganos. O café ao meu redor parecia girar, o murmúrio das conversas, o tilintar das xícaras, tudo isso um ruído distante, sem sentido. Obrigado por me contar, Jack. Consegui dizer, levantando-me. Minhas pernas pareciam gelatina, mas eu precisava sair, respirar. Lá fora, o ar parecia mais afiado, mais frio. A verdade tinha um jeito de alterar tudo. Caminhei sem direção, minha mente acelerada. As palavras de Sandra, eu estava sozinha, ecoavam zombeteiramente em minha cabeça. Enquanto vagava, um parque apareceu à vista. Instintivamente, me dirigi para lá, atraído pelo verde em meio ao concreto. Sentado em um banco, tentei processar tudo. A raiva, a dor, estava tudo lá, mas sob isso, algo mais estava surgindo, uma sensação de alívio. A verdade, por mais amarga que fosse, havia libertado uma parte de mim. Meu celular vibrou novamente. Desta vez era a Sandra. Mike, podemos nos encontrar, por favor? Estou preocupada com você. Olhei para a mensagem, indeciso. Parte de mim queria confrontá-la, desabafar toda a dor e traição. Mas outra parte ansiava por um encerramento, por algum vislumbre de paz. Após uma longa pausa, digitei uma resposta. Ok. Vamos nos encontrar. O local do encontro era um canto tranquilo no parque. Ao ver Sandra se aproximando, meu coração se apertou. Ela parecia cansada, os olhos vermelhos de chorar. Mike, Ela começou. Economize, Sandra. Eu sei de tudo. Sobre você e o Alex. Sobre as mentiras. Minha voz era calma, mas firme. Seu rosto se desfez. Sinto muito, Mike. Eu nunca quis te machucar tanto assim. Olhei para ela, realmente olhei para ela. A mulher que eu amava e odiava na mesma medida. Eu te amei, Sandra. Mas agora, eu preciso me curar. E não posso fazer isso com você na minha vida. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela assentiu, entendendo a finalidade na minha voz. Ficamos em silêncio, o mundo ao nosso redor se movendo indiferente. Eventualmente, ela se levantou. Adeus, Mike. Eu realmente sinto muito. Conforme ela se afastava, uma parte do meu passado partia com ela. O caminho para a cura estava incerto, cheio de incertezas. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti um lampejo de esperança. Um novo capítulo estava esperando para ser escrito, e desta vez, eu era o autor.